Olá, alunos! Sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa quinta aula, que vai falar sobre legislação e áreas de atuação em homeopatia. A homeopatia, ela possui algumas legislações básicas, né? Primeira é a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que vocês já sabem, é onde está inserido todas as formas farmacêuticas homeopáticas que são permitidas serem produzidas no Brasil, né? Então lá tem como que faz a matéria-prima, como que faz a tintura-mãe, como faz o controle de qualidade, como você faz as potencializações daquela matéria-prima. Então, tudo está aqui na Farmacopeia. Tem o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que está na segunda edição. Ele é de 2011, e ele que vem inserir a alcometria, que eu vou explicar para vocês aqui nessa aula. O que é alcometria? Como é que eu sei que o álcool está naquela titulação correta? Que é o 30%, 70%, 96%, perfeito? E alguns documentos da Associação Brasileira dos Homeopatia, né? Então, ele vem falar também sobre as regras e as leis destinadas à formulação, à manipulação de medicamentos homeopáticos. As legislações maiores, né, de homeopatia, que regem a homeopatia, são as duas RDCs principais, que a farmácia de homeopatia segue as recomendações previstas na Anvisa, que é a RDC 67, 2007, e ela segue para qualquer farmácia de manipulação, essa RDC 67, 2007, perfeito? E depois, ela também entra referente à manipulação. Então, ela fala sobre boas práticas de manipulação em farmácias. E é atualizada pela 87, RDC 87, de 2008. E na RDC 87, de 2008, ele fixa os requisitos mínimos para manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação de preparações magistrais e oficinais, alopáticas e homeopáticas. E nesse momento coloca lá o nome homeopatia, para saber que essa legislação precisa ser seguida por farmácias de manipulação, ou hospitais que possuam homeopatia, ou indústrias farmacêuticas que possuam homeopatia. Então, RDC 67 2007 e RDC 87 2008. Para que serve a legislação? A legislação ela vem para que você consiga garantir a qualidade do seu produto. Como é que eu faço para garantir essa qualidade? Como é que eu faço para caso um paciente retorne à farmácia e reclame de algum produto? Como é que eu sei aonde aconteceu o erro? Para isso, eu preciso de uma rotina. E essa rotina tem que ser sempre a mesma. Como é que eu faço para que essa rotina seja feita? Nós já conversamos em aulas passadas sobre o POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, é necessário que a gente siga esse POP, esse procedimento, e todos os funcionários que atuam naquela área conheçam os POPs, saibam como tem que proceder para cada atividade dentro da farmácia de manipulação. E além disso, além do conhecimento desses funcionários e ter essa rotina específica, temos que ter um sistema de documentação física ou eletrônica. Que sistema de documentação? Todo funcionário que fizer qualquer ação dentro da farmácia, ele precisa descrever qual foi a ação, o horário que ele fez, não é? E assinar a responsabilidade por aquele ato. Então, digamos que você trabalha numa farmácia de manipulação e é pedido para você lá pesar 0,2, você trabalha na área de pesagem, 0,2 gramas de enxofre, ou 0,2 ml de arnica. Quando você vai lá e pega aquela quantidade, você tem um formulário onde você descreve: pesei 0,2 gramas de sulfur, tem lá o lote, a empresa que forneceu esse sulfur, a data de validade, qual foi a balança que você utilizou e a sua assinatura e a data e o horário que aconteceu. Porque quando o paciente ele retorna e reclama da formulação, cada medicamento que é feito, ele tem um dossiê.
que é um conjunto de documentos de tudo que aconteceu, desde o momento em que o paciente trouxe o receituário até o momento em que o farmacêutico fez, o aviamento daquela formulação. Perfeito? Então, tudo que aconteceu, por quem passou, quem foi que pesou, quem foi que manipulou, qual foi o equipamento que manipulou, que horas chegou no controle de qualidade, quem fez, né, esse controle de qualidade, tudo tem que estar nesse sistema de documentação. E esse sistema de documentação tem que sustentar a rotina. Como é que eu sustento essa rotina? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um treinamento. Muito treinamento dos meus funcionários para que eles fiquem bem craques na hora de fazer aquele medicamento. Então, todos precisam estar muito bem treinados. A gente costuma dizer que aconteceu alguma coisa errada. Quem fez a coisa errada? Foi o técnico ou foi o farmacêutico? Foi o farmacêutico. Porque a responsabilidade geral de tudo que acontece dentro da farmácia é do farmacêutico. Tá? Então, ele não vai poder falar, a pessoa passou mal porque o meu técnico errou. Se o técnico errou é porque ele não estava bem treinado. Quem tinha que treinar ele é o farmacêutico. Então, a responsabilidade é do farmacêutico. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de controle que é necessário ter numa farmácia de manipulação homeopática. O primeiro controle que nós temos que ter é o controle de temperatura. Então, deve haver o registro e avaliação crítica da temperatura e umidade nas áreas de armazenamento e manipulação. Como é que eu tenho que fazer isso? 3 vezes ao dia, o meu técnico, que já foi treinado, está lá separado o que é uma ação dele, ele vai lá olhar no higrômetro que está lá na parede, que é esse aparelhinho aqui. Ele mede qual é a temperatura e qual é a umidade do ambiente. Então, no caso, esse higrômetro está mostrando que está numa temperatura de 23,8 graus, 56 é a porcentagem de umidade do ambiente. Tá? Então, para cada matéria-prima é necessário uma temperatura, uma umidade. Então, eu tenho que saber quais são os produtos que estão ali naquele ambiente. Tá? Então, eu preciso inserir as medidas corretivas no registro, caso isso aconteça. O técnico foi lá e esse ambiente tinha que estar entre 22 e 24. E, de repente, ele está a 25 graus. Então, tem que colocar lá, na data que o técnico colocou que estava a 25 graus, o que foi feito, né? O que foi feito? Qual foi a medida corretiva para resolver o problema da temperatura, né? Treinar a equipe para avaliação crítica de valores encontrados. Então, o seu técnico, ele vai só anotar, né? O técnico de farmácia, você vai só anotar ou você vai anotar e vai informar, né, o farmacêutico que tem um problema crítico em um dos pontos. Então, você tem que ser treinado para não só anotar, mas como avaliar o problema como um todo. Avaliar e registrar a eficácia das medidas tomadas. Então, você coloca lá que você o problema da temperatura era porque o ar-condicionado estava com problema, ou o ar-condicionado estava graduado para 25, estava na graduação errada de temperatura, ou o ar-condicionado estava precisando de limpeza, isso foi feito um dia depois e a temperatura voltou à temperatura normal. Tudo isso você tem que colocar. Por quê? Quando a Anvisa vem avaliar essa farmácia de manipulação, eles pedem todos os registros, né, de tudo que aconteceu, de todas as formulações e os registros das avaliações do ambiente, como, por exemplo, temperatura. Se ele encontra lá que um dia a temperatura estava fora e aí, de repente, no outro dia a temperatura estava dentro dos conformes, ele quer saber o que foi feito. Simplesmente anotaram e não foi feito nada e o ar-condicionado voltou a funcionar normalmente, ou aconteceu alguma coisa, foi tomada uma atitude referente àquela chefia do ambiente, perfeito? Então, aqui nós temos algumas variações de temperatura. Então, em manipulação, se está escrito que tem que ser conservado em congelador, é entre menos 20 e 0 graus Celsius. Em refrigerador, é entre 2 e 8 graus. Local fresco é entre 8 e 15 graus. Local frio é uma temperatura que não deve exceder a 8 graus.
Temperatura ambiente é uma temperatura normalmente encontrada em um ambiente de trabalho, entre 15 e 30 graus Celsius, mas a gente utiliza muito 20 graus Celsius, porque dependendo do material, com 30 graus Celsius é muito quente e 15 graus é muito frio. Então a gente mantém ali uma média de entre 20 e 25 graus Celsius quando se fala que precisa de temperatura ambiente. Local quente, ambiente cuja temperatura permaneça entre 30 e 40 graus, e calor excessivo indica a temperatura acima dos 40 graus. Outro exemplo de controle que tem que ter dentro de uma farmácia de manipulação, que é o que a legislação preconiza. Limpeza e sanitização das áreas físicas. Quais são os utensílios que eu posso utilizar para limpar? Professora, até isso tem na legislação? Tem. Tudo que você precisar fazer numa farmácia de manipulação, seja ela de alopatia ou homeopatia, tem na legislação. Na RDC 6707 está descrito tudo direitinho como se deve ser feito. Então lá está descrito o quê? Os utensílios. A farmácia deve diferenciar as cores de utensílios de limpeza por setor para evitar o uso indevido e evitar contaminação cruzada. Então, se na farmácia de manipulação eu tenho setor alopático e homeopático, e mesmo no setor homeopático eu tenho a parte de líquidos, de sólidos, de tintura mãe, então cada setor eu vou ter uma cor. Então, de líquidos normalmente é azul, porque o azul lembra água, de sólidos normalmente é amarelo, e aí para cada ambiente eu tenho utensílios de limpeza com cores diferentes. E aí o pessoal da limpeza tem que ser treinado que para cada ambiente tem que utilizar aquele utensílio específico, e não podem ser guardados juntos, né, muito próximos, os panos todos juntos, não, tem que ser uma certa separação. Os produtos. Nas áreas de manipulação, não devem ser utilizados produtos com cheiro forte para não contaminar os medicamentos, né? Então, você não pode ter cheiro nenhum, ou cheiro bem fraquinho, coisa assim, que basta um vento e some. Mas, normalmente, cheiro algum. Então, continuando nessa parte de limpeza, por exemplo, a varredura sempre tem que ser úmida, né, para você conseguir com o pano, com a água, conseguir tirar as micropartículas que estão no chão. Nunca usar vassoura, porque a vassoura ela faz o pó subir, né, levantar, e aí isso pode ficar em um ambiente, e conforme o tempo vai passando, esse pó vai, né, se instalando na bancada, né, nos materiais, e isso pode haver uma contaminação cruzada. Apenas um funcionário, né, de limpeza no local. Então, no caso, está no momento de limpar, todo mundo sai, o funcionário de limpeza limpa tudo e depois os funcionários que vão manipular o medicamento entram. Não fica manipulando junto com o funcionário da limpeza tentando passar o pano ali, não, tá? Retirar as lixeiras para fora do setor de manipulação. Então, no setor de manipulação, na hora de tirar o lixo, as lixeiras são retiradas para fora do corredor, aí o lixo é trocado, depois a lixeira volta para a área. Né? Limpeza de dentro para fora, sempre no mesmo sentido, né? Então, se ela começa, nunca ela vai passar o pano sentido contrário, é sempre no mesmo sentido, né? Aquele de cima para baixo, de baixo para cima, meio que lembrando aquele filme lá do Daniel San, né? Que ele está pintando a cerca, né? Sempre no mesmo sentido, é mais ou menos isso, tá? Então, toda limpeza é feita sempre tudo no mesmo sentido. O controle de processo. Então, tem que ter um setor de controle de processo e ele tem que garantir o quê? A rastreabilidade, que são as documentações, o registro das matrizes, então, de quem eu comprei, quando eu comprei, que dia que eu comprei, que dia que eu recebi, qual é o registro, qual é a matéria-prima, qual o lote dessa matéria-prima, quanto tempo ela tem de validade, né? Que dia que ela entrou no meu setor, tudo tem que estar registrado. E o registro de medicamentos, que são os princípios ativos, não é? E do medicamento já pronto, tem que estar tudo registradinho. Conferência inicial e final, registro da elevação das matrizes. Então, são aqueles produtos que estão prontos para entrega para o paciente, tem que também estar registrado passo a passo tudo o que aconteceu com ele dentro daquela farmácia de manipulação. E aqui nós temos um registro de rastreabilidade de matriz homeopática. Então, eu recebi a matriz homeopática, né?
Então, está aqui elaboração, farmacêutico, revisado e aprovado por doutora tal. Normalmente, ele é revisado por 2 pessoas em farmacêuticos diferentes. Aí tem a data, o POP de referência, e aí tem a data que eu recebi aquela matriz, a identificação da matriz, potência de origem, recebi, às vezes eu já recebo no 10CH, no 20CH, lote da matriz de tintura mãe de origem, o fornecedor da matriz, a validade, lote da solução hidroalcoólica, que ela veio, e o responsável pelo preparo. Tá? Então, tudo tem que ficar nessa documentação aqui para que a gente possa rastrear. E o rótulo? Como é que fica o rótulo de um medicamento homeopático? Tá? Então, ele fica: a dispensação dos dizeres pode variar, mas o rótulo deve sempre conter e ser legível. Então, pode ser que a informação do nome da farmácia de manipulação esteja embaixo, não em cima, e por aí vai, mas essas são as informações que são obrigatórias ter. Nome do estabelecimento, endereço, cidade, estado com o CNPJ, que é a identificação da farmácia de manipulação. Farmacêutico responsável com seu CRF, também tem que estar contido aqui no frasco. Nome do medicamento, potência, método, escala. Então, o nome do medicamento, a potência que ele está e como que ele foi feito. Ele foi feito por potencialização, ele foi feito por Korsakoff, ele foi feito por fluxo contínuo, tem que vir descrito aqui. Forma farmacêutica, veículo, peso ou volume, que no caso forma farmacêutica, líquido, glóbulos, comprimidos, tem que vir descrito, não é? Se caso ele for líquido, ele tem que vir lá aqui em álcool 70, álcool 30, não é? Se ele for sólido, tem que vir o peso, tantos glóbulos, na verdade não é quantidade de glóbulos, mas é o peso, 5 gramas, 6 gramas. Data de validade e data de manipulação também tem que vir, a data que foi manipulado e quanto tempo ele tem de validade. Via de administração, uso interno ou uso externo, no caso via oral ou tópico, um gel, um creme, passar na pele. E farmacopeia homeopática brasileira tem que vir, descrito aqui embaixo. Perfeito? Então, isso são as informações que você tem que encontrar no rótulo de medicamento homeopático. E isso também passa por um controle de qualidade, também tem um processo, também tem lá uma documentação para assinar e dizer qual foi o farmacêutico que avaliou esse rótulo. Produção de graduação alcoólica, outro exemplo de controle de qualidade que está descrito na legislação e que as farmácias de manipulação precisam ter. Produção de insumo inerte, que é o álcool, Então, tem o controle da produção, a ordem da produção com lote e a aplicação correta da alcometria. Então, você tem um álcool 96%, você comprou um álcool puro, que a gente fala, mas álcool puro 100%, vamos dizer que nós não temos, nós chegamos até ter 99%, 98%, mas puro não existe porque o álcool ele absorve a umidade do ar e alguma concentração de água ele vai ter, tá? Então, você comprou lá o álcool 98%, certeza que ele está bem conservado, bem fechado, e aí você vai produzir álcool 30%, então você tem que ter um pedido de produção. Álcool 30% para produzir mesmo para o paciente levar para casa. Ordem de produção com lotes, tem que ter todo um registro, uma numeração, porque lembra, tem que ser rastreado, e aplicação correta da alcometria, que eu vou explicar para vocês agora. Como é que eu vou ter certeza que aquele álcool 30% que eu produzi, realmente ele está a 30%? Existe um equipamento dentro das farmácias de manipulação, que é o alcômetro de Gay-Lussac, tá? Então, esse aqui, ele é grande, tá? Ele é maior do que uma proveta, ele é grandão. Aqui embaixo nós temos chumbo e um certo peso. Vai depender da concentração do álcool, ele vai ter uma densidade diferente, e é isso que ele vai medir. Tá? Então, aqui eu tenho uma proveta, e eu preciso de uma proveta de 500 ml, uma proveta em que o meu alcômetro caiba inteiro lá dentro. Aí, eu vou encher essa proveta com o líquido que eu quero verificar a minha graduação, até esse alcômetro ficar flutuando. Tá vendo? Ele não está batendo aqui embaixo, ele está flutuando. O menisco, que é a linha do final do líquido,
ele vai estar mostrando a graduação, porque aqui no bulbo ele é graduado, tá vendo que aqui ele nasce, ele é graduado? Então, essa graduação vai mostrando o quê? A concentração de álcool que possui aquela solução. Então, na hora que você coloca na água, você deixa um pouquinho, ele vai parar, e aí você vai olhar nesse menisco aqui, ou seja, a superfície desse líquido, dessa solução de álcool, está mostrando aqui na minha haste qual é a concentração deste álcool. Perfeito? Então, se ele está um pouquinho mais para baixo, ele é menos concentrado de álcool. Se ele é um pouquinho mais para cima, ele é mais concentrado de álcool, tá? Outra informação, né, que existe, né, na legislação para que possa ser seguida nesse controle de qualidade da farmácia de manipulação: lavagem, secagem e esterilização de material. Eu já falei alguma coisa sobre esterilização e inativação de material, né? E na própria legislação está, né? Então, vidros que foram utilizados. Eu vou lavar com água corrente, água destilada eu vou passar 2 vezes, e para inativar ou esterilizar, inativar é que o meu princípio ativo que está dentro, né, ali, ficou na superfície do meu vidro, realmente seja inativado, eu vou colocar ele numa autoclave. Autoclave é como se fosse uma panela de pressão grandona, tá? E aí você vai colocar essa autoclave para ficar a 120 graus Celsius, tá? Por 30 minutos. Depois de 30 minutos, aí está totalmente inativado aquele princípio ativo. Ou em estufa em temperatura de 180 graus Celsius por 30 minutos ou 140 graus Celsius por 1 hora, porque a temperatura é mais baixa. Isso vai garantir a minha esterilização e inativação do princípio ativo que foi utilizado anteriormente. Portanto, até para isso eu tenho que ter um registro de controle, ó. Registro de uso de estufa e inativação de vidros. Então, eu vou colocar lá. Então, essa estufa vai ficar 140 graus por 1 hora. E aí tem o NUM, o POP, a referência, vai colocar a data, o horário de início da inativação. Então, eu comecei às 4 horas, 16 horas, assino, e o horário do final, 17 horas, e assino. Professora, por que tem data de horário de início, horário final e responsável? Porque pode ser que não tenha sido a mesma pessoa que coloque, né, dentro da estufa e ligue a estufa e que desligue a estufa. Então, por isso que sempre tem que ter a assinatura dos 2 lados, quanto no início da ativação, que é ligar a estufa, e o horário final que você vai desligar a estufa. Perfeito? Então, a produção industrial de medicamentos, né, aqui no Brasil, ele segue as recomendações contidas no Good Manufacturing Practices, que é o GMP, para produtos farmacêuticos. É um documento internacional que fala sobre, né, as boas recomendações para manipulação prática, né, de produtos farmacêuticos. Paralelamente, autoridades brasileiras adotaram um documento de boas práticas de fabricação para autorização e comercialização de medicamentos, que é a RDC 210/2003, tá? Da Anvisa. Então, ela fala também sobre as boas práticas de fabricação. Mas a gente pode ficar só lá na 6707, que funciona muito bem. E produção em pequena escala se concentra em farmácias de manipulação, hospitalares e na unidades de nutrição parenteral, tá? Que a gente pode manipular por lá também. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação que um técnico e um farmacêutico homeopático podem atuar. Não é só farmácia de manipulação, existem outras áreas, né, que pode ter essa atuação. Então, se você hoje está fazendo um técnico em farmácia, mas quer fazer graduação e acha que o farmacêutico homeopata não faz mais nada além de trabalhar em farmácia de manipulação homeopática, tem várias outras áreas. Vamos ver agora onde você pode atuar. Responsabilidade técnica. Responsável técnico, né, aquele que vai ser responsável por uma farmácia de manipulação, que é o básico, né? Quem pode ser responsável técnico? Quem pode assinar por uma farmácia de manipulação? Então, a resolução do Conselho Federal de Farmácia 576, de 28 de junho de 2013, dá nova redação ao artigo 1º da Resolução 440 de 2005, que dispõe sobre as prerrogativas para o exercício da responsabilidade técnica em homeopatia, que dizia que: artigo 1.
Considerar habilitado para exercer a responsabilidade técnica de farmácia ou laboratório industrial homeopático que manipule ou industrialize os medicamentos e insumos homeopáticos, né, qualquer insumo que seja utilizado, como por exemplo a lactose, que é para fazer o glóbulo, respectivamente, o farmacêutico comprovar uma das seguintes qualificações. Então, você tem que ter uma das duas qualificações para que você seja o farmacêutico responsável. Ter cursado a disciplina de homeopatia com conteúdo mínimo de 60 horas no curso de graduação. Isso, na verdade, já está na lei, já está no MEC. Qualquer curso de graduação de farmácia que você for fazer tem essa carga mínima de 60 horas. Além do estágio obrigatório com no mínimo de 120 horas em farmácia ou de instituição de ensino superior ou conveniada, em laboratório de medicamentos ou de insumos homeopáticos. Então, além das 60 horas presenciais, né, na sala de aula de 60 horas, você precisa fazer um estágio. E esse estágio tem que ter no mínimo 120 horas em homeopatia. Quando você registra isso, esse estágio, quando você termina e você vai no CRF para entregar a documentação, para você dar entrada na sua carteirinha, na sua habilitação do CRF, eles pedem os seus estágios. E aí você leva uma carta da universidade falando que você fez esse estágio em homeopatia de 120 horas. E aí você sai, né, farmacêutico, com habilitação em homeopatia. Já vem na sua carteirinha mesmo, já vem na sua identidade profissional. Bem legal, tá? Ou você fez a graduação, você teve até 60 horas de estágio da disciplina, mas você não fez o estágio obrigatório. Você pode ser um farmacêutico homeopata? Não. Se você não fez o estágio, tem que ser as duas coisas juntas. 60 horas de curso, mais o estágio. Não fez o estágio? Bom, farmacêutico só. Mas aí você fez a pós. Então, possuir título de especialista ou curso de aprimoramento profissional em homeopatia que atenda às resoluções vigentes no Conselho Federal de Farmácia. Então, se você fizer uma pós-graduação em homeopatia, mas lembrando que a pós de homeopatia são 2 anos, sendo que tem a parte de estágio também presente, aí sim você vira um farmacêutico homeopata, né? É mais fácil fazer o primeiro item. Outras áreas de atuação. Produção magistral de medicamento homeopático. Então, ali é para você ser responsável, né? Tanto farmácia de manipulação quanto indústria, você vai ser responsável por alguma coisa. Agora, produção magistral. Farmácia de manipulação. De acordo com a resolução 6 do Conselho Federal de Farmácia 601 de 2014, o farmacêutico homeopata é responsável pela qualidade dos medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos magistrais, oficinais, ou especialidades farmacêuticas e de outros produtos de interesse da saúde, que produz, manipula, conserva, dispensa e transporta. Além disso, deve assegurar a qualidade físico-química e microbiológica, quando aplicável, de todos os produtos manipulados antes de sua dispensação ou comercialização. Então, o farmacêutico ele é responsável por tudo e todas as formulações que foram produzidas dentro da farmácia de manipulação, seja ela homeopática ou não. Produção industrial de medicamentos homeopáticos. A gente dá um adendo aqui, gente, que para Hahnemann, se a homeopatia é feita para a pessoa e sobre os sintomas totais da pessoa e não apenas um sintoma, então a homeopatia industrializada não existiria. Os médicos, os farmacêuticos da linha do Hahnemann, que são os unicistas, eles não falam que é homeopatia industrializada. Se é industrializado, não é homeopatia. Então, eles não concordam com essa indústria homeopática. Hoje nós temos, né, colocamos ele Almeida Prado, que a gente está famoso, ele é conhecido, mas existem várias outras empresas, como a Boiron, que produz outros medicamentos no base em medicamento homeopático. Mas o homeopata de formação, né, e que também segue a linha do Hahnemann, é como se não existisse, né? Se é industrializado, não é homeopático. Mas a indústria farmacêutica de produtos homeopáticos, ela é aquela que manipula e fabrica insumos farmacêuticos dinamizados. Se ele produz o insumo e o insumo é para fazer homeopatia, ok.
Aí pode ter a indústria que vai produzir os glóbulos, a indústria que vai produzir o frasquinho de vidro, ok, perfeito? Mas tem as indústrias que produzem produtos oficinais homeopáticos, então medicamentos que estão descritos na farmacopeia, medicamentos homeopáticos industrializados e outros de uso em homeopatia. Só poderá funcionar com autorização de funcionamento da Anvisa, sob supervisão do farmacêutico de acordo com a legislação em vigor. Então, uma indústria como outra qualquer precisa de autorização de funcionamento. A indústria de insumo farmacêutico dinamizado produz principalmente tintura-mãe e matrizes dinamizadas, matérias-primas essenciais para as farmácias homeopáticas realizem a manipulação de medicamento homeopático. Então, se você é uma indústria que produz tintura-mãe, matriz, matéria-prima, essencial, né, para que a farmácia de manipulação produza, aí tudo bem. Agora, se você é uma indústria que já produz o produto que vai ter como objetivo final o paciente, na homeopatia, isso não podemos dizer que não existe, mas existe, né? O farmacêutico homeopata pode atuar na função de responsável técnico, gestor da produção, da garantia e controle de qualidade, elaborar relatórios técnicos a serem apresentados a autoridades governamentais, além de assessorar as empresas em qualquer de seus aspectos que envolvam conhecimento técnico e dar assistência técnica efetiva ao setor sob sua responsabilidade profissional. Na indústria farmacêutica, de produtos veterinários homeopáticos e indústrias de produtos homeopáticos para outras finalidades, respeitando as atribuições legais dos outros profissionais, né, de outras profissões. Então, ele pode ser responsável por todas as áreas da indústria. Tá? Então, não tem farmacêutico responsável, mas cada setor, por ser uma indústria ser muito grande, tem o seu próprio pessoa responsável, farmacêutico responsável. Aqui também estamos falando um pouquinho sobre a indústria de produtos veterinários homeopáticos. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a homeopatia em animais, né? A homeopatia veterinária, porque é uma coisa que vem crescendo muito e vocês podem, né, vir a trabalhar numa farmácia de manipulação homeopática, que vem crescendo uma área promissora. Outra área é a atuação direcionada ao paciente, à família e à comunidade. De acordo com a resolução do Conselho Federal 585 de 2013, as atribuições clínicas do farmacêutico, incluindo o homeopata, visam proporcionar cuidado ao paciente, à família e à comunidade de forma a promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. O farmacêutico homeopata é capaz de orientar o usuário a utilizar corretamente os medicamentos homeopáticos, auxiliando na cura de enfermidades leves e também prevenindo e evitando o desenvolvimento de enfermidades graves, levando sempre em conta que é a lei dos semelhantes. Então, ele está dizendo o quê? Que do mesmo jeito que um farmacêutico alopático ele faz atenção farmacêutica, que é atender o paciente, explicar como que faz a utilização do medicamento, fazer esse acompanhamento, ver se o paciente está melhorando, o farmacêutico homeopata também pode fazer a mesma coisa, esse acompanhamento. Por exemplo, que eu explicar que a homeopatia não funciona igual a alopatia. Na alopatia você sente dor, você aumenta a dosagem. Na homeopatia, não. Você não pode. Se o médico passou que são 2 glóbulos por dia, eu estou sentindo mais dor, eu vou aumentar os glóbulos. Então, você vai passar a sentir mais dor, porque o medicamento vai causar a dor, né? Então, tudo isso tem que ser explicado para a pessoa. As pessoas estão muito acostumadas com a alopatia, então se perdem muito quando vão para a homeopatia. Outra área de atuação é a atuação na educação e qualificação profissional, né? Que no caso eu estou fazendo aqui com vocês. É importante que o docente seja capacitado para ministrar aulas na disciplina de farmácia homeopática, né, e homeopatia, considerando as peculiaridades da terapêutica homeopática, sua filosofia, sua farmacotécnica e a assistência farmacêutica que contribuam para a adesão ao tratamento e ao uso adequado e racional dos medicamentos homeopáticos. O que está dizendo? Que esse profissional, no caso eu, que pode ser um dia vocês, professor de homeopatia, ele deve
conhecer o que é homeopatia, como funciona, como atua, como manipular, quais são as técnicas de manipulação e falar com clareza sobre isso, né? Porque imagina se eu chegasse para vocês e falasse assim: pessoal, homeopatia eu não sei como é que funciona, eu sei que dá uma batidinha no frasco lá e é assim que vai. Vocês iriam, né, de alguma maneira guardar as informações? Não. Agora, se eu falo, né, pessoal, homeopatia, se a forma farmacêutica líquida, precisa de 100 sucções, que precisa do ângulo de 90 graus, que é exatamente o mesmo ângulo de você ir a sua mão até o seu ombro e voltar no ângulo reto sobre uma mesa. Então, todas essas informações é necessário que também tenha a formação. Ser farmacêutico tem uma pós-graduação, né, e um mestrado. Outra área de atuação é a atuação na pesquisa. O Brasil tem despontado com pesquisas inovadoras sobre a homeopatia no cenário internacional. Além disso, existem várias pesquisas em andamento nas universidades, em que o farmacêutico está presente como membro de grupo de pesquisa multiprofissional. Essa atividade é essencial para o futuro seguro da homeopatia e é apontado, né, para várias evidências sobre o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos, colaborando assim, né, para uma maior aceitação dessa terapêutica. Então, na realidade, além de pesquisar novos fármacos, né, e saber se eles realmente vão funcionar, a pesquisa na homeopatia fica pensando em como que eu vou aplicar esses medicamentos que eu já tenho de uma maneira mais eficaz. Então, a gente está falando da homeopatia veterinária, esse é um exemplo de pesquisa, né, que a gente pode fazer. Pega um medicamento, aplica numa certa quantidade de animais e faz a avaliação, que é por observação. Então, tem como a gente fazer essa atuação, na área de atuação da pesquisa. Outra área de atuação é no serviço público. Com a implantação do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o que é isso que aconteceu, tá? Ele começou em 2007. Esse programa, ele insere a homeopatia no SUS. Então, por exemplo, você vai no SUS e você tem uma rinite, uma sinusite muito grave e o médico, você passa sempre no mesmo médico, o médico já fez de tudo, já passou tantos medicamentos, já mandou você tomar até garrafada, tudo, e, né, então ele falou assim, olha, vamos tentar a homeopatia. Você fala, nossa, então eu vou ter que comprar um medicamento homeopático? Não. No SUS, você vai passar por um médico homeopata, um farmacêutico homeopata, que vão te avaliar, vão prescrever e você vai pegar o medicamento no próprio SUS. Tá? Então, mas isso existe então, em várias capitais, tem lugares que tem lugares que não tem, mas aqui em São Paulo nós temos, tá? Então é essencial que existam na rede pública farmacêuticos que garantam a manipulação dos medicamentos homeopáticos ou qualifiquem fornecedores conveniados para o atendimento das prescrições geradas pelos homeopatas médicos e dentistas que atendam a população. A homeopatia também pode ser prescrita por dentista, né? Então, tem farmacêutico que trabalha dentro do serviço público ou para garantir que o lugar indicado, né, que para você pegue o seu medicamento, mas que é ser pago pelo governo, tenha uma boa qualidade, ou a farmácia de manipulação homeopática esteja dentro de algum hospital ou dentro de alguma indústria em que esse medicamento seja feito pelo governo para você. Então, tem esse farmacêutico que precisa ficar ali visualizando como que esse medicamento vai chegar à mão desse paciente. E aqui, pessoal, eu deixei aqui um link para vocês que fala sobre esse guia de carreira, né, do farmacêutico homeopata. Quais são, né, basicamente são essas áreas que eu falei para vocês, mas lá explica direitinho, assim, cada item, né, o farmacêutico homeopata no SUS. Como é que ele faz? Ele vai atrás de fornecedores, ele vai atrás de farmácias de manipulação credenciadas ao governo, para que essa pessoa receba o medicamento, tá? Então, coloquei aqui, deixei o link para vocês. Pessoal, muito obrigada. Essa foi a nossa quinta aula. Beijos, tchau, tchau.